Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Estão bem? Dormiram bem? Estão inteiros da semana? Obrigado, louvor, Gutenberg e a banda. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Deus. Eu estava vendo aqui a imagem. O título do nosso sermão hoje é O Declínio de um Profeta. Quem que vocês acham que é esse profeta aí? Hã? João, Elias? Você que fez, Luiz? Arte? Irmão do Mário. Irmão do Mário, muito bom. Porque você fala assim, o declínio de um profeta, você não sabe que profeta que é, eu não falei que profeta que é, ele teve ali uma licença poética, né? Colocou ali. Estou muito feliz de estar com vocês, faz um tempo que eu não venho para cá, não é por falta de ajuste de agenda ou querer, mas é porque a gente, lembra que a gente dividiu um lá e um aqui? Um na Barra, um aqui, né? Só que aí vem um monte de agenda, de programa da associação, e a gente acaba tendo que mudar e se adaptar. Mas eu sei que vocês estão firmes e fortes, estou acompanhando essa reformulação do culto, né? Começando o culto agora, a gente está fazendo essa experiência, estamos vendo como que vai ser, né? Então, espero que dê tudo certo. Feliz que estou aqui com vocês. Espero que todos vocês estejam ricos, felizes, com saúde, viu? E que na casa de vocês sintam o amor de Deus lá, tá bom? Amanhã nós temos o nosso Impacto Maná, é o nome que nós damos na Igreja Adventista para o momento onde nós fazemos as assinaturas da lição para o próximo ano. A lição da Escola Sabatina tem sido uma grande bênção na minha vida, imagino que na sua, que estuda, que lê, também. Então, todos os dias, quando a gente se depara com o texto da lição da Escola Sabatina, é fabuloso. Alguns detalhes que, às vezes, Deus responde no meio do estudo da lição. Obrigado, Beth. Você está lendo a lição, estudando a lição, e nessa semana eu estava vivendo uns momentos de desafio, porque a gente ficou quase 2 meses sem gás em casa. E eu não tinha morado ainda numa casa que era aquecida por gás e era gás encanado. Então eu sempre morei em casa e a casa tinha botijão de gás, pronto, para ligar o fogão. Mas aqui no apartamento que eu estou morando, é aquecido por gás. E aí o pastor Lemuel foi embora e falou assim, olha, eu quero tirar meu nome daí. Tirou o nome e aí foram fechar o gás. E isso dia 10 de julho. Eu falei assim, não pode fechar o gás. Aí tem gente aqui morando, tem criança aqui, como que você vai desligar o gás? Aí a ordem que eu tenho é fechar o gás. Eu falei, ainda bem que a ordem que você tem também não é pular daqui de cima, né? Do apartamento, senão você ia pular, né? Aí ele fechou o gás. Aí depois o rapaz que veio vistoriar falou, ele não podia ter fechado. Ele tinha que ter deixado o gás aberto, fazer um pré-cadastro para que você continue usufruindo do gás e faça os ajustes que tem que fazer. Aí ele chegou lá e fez, tem que mudar isso, isso e isso. Eu falei, só isso? Só isso. Aí chamei o rapaz. R$1.000 para fazer todos os negócios. Aí mudei as coisas lá e veio o segundo. O segundo falou assim, tá faltando isso, isso e isso. Eu falei, mas por que o primeiro não falou? Eu falei assim, amigo, eu tô aqui sem gás já há um tempo já. Mas por que o primeiro não falou? Ele falou assim, não, porque isso aí você já devia saber. Eu falei, eu? Eu não devia saber nada, eu não trabalho com isso. Aí eu falei, tá bom, vou chamar o rapaz de novo. Aí veio o rapaz. Aí ele falou, vou vir amanhã. Aí não veio no dia seguinte. Isso eu estou falando aqui já, nessa semana agora que passou. Desde julho. Em setembro já ia fazer 2 meses já. Aí ele não veio. Aí liguei, o rapaz não veio. Não, mas ele não vai, eu só vai amanhã. Falei, que bom. Que hora que ele vem amanhã? Na parte da manhã. Falei, isso é muito grande, muito amplo, né? Aí tudo bem, peguei todos os meus afazeres, joguei para o dia seguinte, reservei a parte da manhã para ficar lá. Aí eu passei perfume, penteei o cabelo, me arrumei, esbanjelado, tô esperando ele lá, né? Que nem a namorada esperando o namorado, sabe assim? Eu tava desse jeito. Tô esperando ele lá. Deu 11h40 da manhã.
Minhas crianças saem aqui meio-dia. Eu levo 1 hora de casa até aqui. Falei, bom, tem que ir. Liguei. Olha, não, ele não veio. Eu tenho que sair agora, porque eu fiquei a manhã inteira na expectativa e ele não veio. Ela falou assim, não, mas é até 11h59. Falei, até 11h59 de manhã? Tá bom. Falei, vocês estão de brincadeira. Deve ter câmera aqui na minha casa, que é pegadinha isso daí. E aí eu lutando para permanecer na graça, né? Para que o Sidney Magal não incorpore em mim assim, né? Então, aí eu falei assim, olha, é o seguinte, eu estou saindo, já são 11h40, estou saindo, não tem como eu parar a minha vida, mesmo porque eu tenho que trabalhar para pagar o gás de vocês aí. Aí entrei no carro e fui. Quando foi 11h53, ela me liga. Falei, tá na porta. E ele vai esperar 15 minutos e vai embora. Eu falei, nossa, como o tempo de vocês é valioso. Porque o meu não é, eu tô desde as 8 esperando vocês. Ela falou, não, ele tem que ir embora, que tem outras coisas para fazer. Eu falei, tá bom, fica tranquilo. Nesse momento, o comichão começou, sabe? Dentro de mim, eu falei, e agora? Como que eu faço, Senhor, para permanecer aqui com o Senhor? Aí eu peguei e liguei para a agência, que eu não lembro o nome, que é a agência reguladora desses órgãos. Como que é? A Gersa, alguma coisa assim. Aí liguei, falei, eu quero abrir uma reclamação, assim, assim, assim. Tá bom, fui muito bem atendido e tal. Aí liguei para uma amiga da Barra, que ela mexe com, ela é advogada, mas mexe na área de aviação e tudo mais. Eu falei, eu sei que não é sua área, mas o que eu faço? Ela falou assim, não, a gente vai pedir uma liminar aqui para ligar seu gás. Não pode, é serviço obrigatório, não sei o que, é essencial. Eu falei, tá bom. Ela falou, você tinha que ter me ligado antes, já tá quase 2 meses, tinha que ter me ligado. Eu falei, não, é que eu quis ser bonzinho. E aí, isso foi meio-dia alguma coisa, quando foi 2 horas, o pessoal da ouvidoria da Naturgy me ligou. Olha, a gente tá ligando para resolver o seu problema. Eu falei, que bom. Eu falei, vou mandar o rapaz aí hoje. Eu falei, mas não tinha agenda até agora há pouco? Não, mas agora tem. Eu falei, então tá bom. Aí, que hora que ele vai? Vai à tarde. Eu falei, então eu vou estar lá, perfumado, penteado, esperando ele de novo. Aí chegou o final do dia, ele tava chegando lá, Cleiton. Aí ele chegou lá. Eu falei, rapaz, você não sabe como que eu esperei você. Mas eu tô bravo. Eu falei pra ele, tô bravo. Ele falou, não, não quero saber como tá. Eu vim abrir seu gás. Eu falei, assim, é? É. Aí ele foi lá, olhou, falou assim, ó, o rapaz que fez tinha que ter feito mais isso. Eu falei assim, mas já vieram, você é o terceiro e cada um fala uma coisa diferente. Ele falou, não, mas eu não vou deixar de abrir. Tá faltando, mas eu vou ligar. Ele ligou, deixou tudo ligadinho, tirou foto, eu filmei. Falei, vou mandar pra Globo. Aí mandei. E aí, quinta-feira à noite, tomamos o nosso primeiro banho quente depois de 1 mês e pouco. Vocês não fazem ideia como que é gostoso. Hã? Não, eu tive abstinência, eu tive que entrar no banho gelado no final do banho quente. Mas por que eu contei tudo isso? Porque eu estava numa manhã, acordei meio reclamante, principalmente nessa situação. Sabe, aquele dia que você não está querendo cantar uma canção? Essa era eu. Aí eu vou para a Bíblia. E nesse dia, eu estudei a lição da Escola Sabatina. E nesse dia que eu estudei a lição da Escola Sabatina, eu lembrei de um povo que, para entrar e se ajustar, e para que Deus reformasse a vida deles, eles precisaram viver grandes provas. Aí nesse momento eu estou estudando e parece que o Espírito falou no meu coração assim, veja só, você está enfrentando desafios. Mas pensa no povo de Deus ao longo da história. O que eles já enfrentaram? O que eles já viveram? Nesse momento eu tive um pouco até de vergonha. Eu falei, estou com um pouco de vergonha. Porque a gente está sem cozinhar, sem tomar banho quente, viu? Porque o pessoal falou assim, pastor, está tomando banho? Eu falei, tô, ué. Voltou a tomar banho? Eu falei, voltei, eu nunca parei, na realidade. Banho quente, tá, gente? A gente sempre tomou banho frio, as crianças estavam gritando no chuveiro, mas eles tomavam. E aí, nesse momento, eu fiquei um pouco envergonhado, porque eu falei o seguinte, pensei assim, eu estou vivendo a vida aqui, tem um teto, tem uma casa, tem provação? Tem, mas minha família está com saúde e tal, e eu comecei a entender, fazer uma retrospectiva da história que a gente conhece, do povo de Deus ao longo da história. Eu falei assim, por que eu vou ficar reclamando? E a lição falou assim, sobre murmuração, sobre o ponto de murmurar. O povo murmurava, diante de qualquer situação difícil, o povo murmurava. Eu falei, quem sou eu para ficar murmurando contra o Eterno? Eu falei, Senhor, me perdoa, se o Senhor quiser tocar no coração de alguém para arrumar o gás, amém, se não, amém também. Aí quando eu fiz essa oração, foi o dia que eles vieram arrumar. Eu falei com a agência lá e tudo mais.
Aí a pessoa fala assim, foi a agência. Eu acho que a agência tem a parte dela, mas sabe quem foi? Foi Deus falando o seguinte, agora ele está pronto para seguir. Porque ele parou de murmurar com relação a isso. É um grande desafio, né? Nós enfrentamos desafios. Estudar a lição da escola sabatina é a gente se conectar à palavra todos os dias, todos os momentos, e de uma forma muito bela, estarmos falando na mesma página de uma igreja mundial, numa igreja que corre o mundo inteiro, estarmos falando sobre o mesmo tema, refletindo sobre o mesmo tema, orando sobre o mesmo tema, sendo tocados sobre o mesmo tema. Eu acho isso fascinante. Eu gosto desse aspecto uníssono da unidade. Eu gosto disso. Porque um povo que permanece unido na mesma página, com o mesmo propósito, ele subsiste às provas da vida. Então, eu gosto de estudar a lição da escola sabatina. Amanhã nós vamos ter esse Maná, é o projeto Maná, que é para fazer essa assinatura da lição. E o objetivo é só que você tenha o seu guia de estudo, que você estude a Bíblia, que você tenha formas de se debruçar todos os dias, que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Tá bom? Eu queria convidar você a abrir seu livro, sua Bíblia, no livro de Jonas. E aí está o declínio de um profeta. Jonas está logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Pode seguir aí que está aí nesse pedaço. Tá bem? Eu já gosto de falar logo onde está, porque aí você fica mais rápido para encontrar. Livro de Jonas. Encontraram o livro de Jonas? Ele está logo ali no comecinho. Você vai ter os primeiros profetas menores ali, Oséias, Joel, aí depois vai vir Amós, Obadias e Jonas. Aquele pedacinho, logo depois do livro de Daniel, Ezequiel, Jeremias. Muito bem, Jonas. Encontraram? A gente pode ler? O livro de Jonas, antes da gente fazer a leitura, ele é um livro curto e é um livro conhecido pela sua contrariedade. O livro de Jonas é repleto de contrastes entre uma ideia e outra. E esses contrastes pontuam a essência da mensagem de Jonas, tá bom? Jonas, ele está situado num período onde Israel estava vivendo um grande momento de apostasia. Para você ter uma ideia, Jonas pregou a Jeroboão II, que foi um rei complicado de Israel. E também pregaria a Nínive, ao rei de Nínive, que era um rei assírio. Uma cidade complicada, cruel. Para vocês terem uma ideia, os assírios destruíram o povo de Israel no ano 722. Então, Jonas está dentro de um contexto. Imagina o seguinte: vocês estão acompanhando os conflitos em Israel e o que está acontecendo, as guerras que estão acontecendo ali. Você percebe um ódio pulsante quando você ouve as pessoas falarem? Não percebe? Quando você vai para o mundo islâmico, você percebe um ódio pulsante contra o povo de Israel, e eles não têm medo de falar que nós queremos exterminar todos eles. Então, na cultura oriental, e agora muito mais lapidada do que antigamente, você tinha isso muito forte. Um ódio presente naquele local. Agora imagina o seguinte, aqui a gente está falando de um profeta, de um israelita, que está sentado, e a gente sabe a história, que a gente vai ler, mas ele é chamado para ir a um lugar. É como se falasse assim para um palestino, falasse assim, você vai sair daqui e vai para Israel. Você entende o problema? Ou pegar um israelita e falar o seguinte, você vai lá para a faixa de Gaza, atravessar a faixa de Gaza, vai entrar em Gaza para pregar lá. Eu quero que você tente dimensionar a problemática. Esse é o problema central
inicial e central do livro de Jonas. Tá bom? Vamos trabalhar com essa ideia na cabeça. Quero orar com vocês. Querido Deus, abrimos a tua palavra, que o nosso coração se abra também. Os nossos pensamentos divagantes cessem. Que as interferências, Senhor, que possam ocorrer, silenciem, para que a sua voz se torne audível. É a nossa oração e fazemos em nome de Cristo. Amém. Eu leio: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar as cargas que estavam no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Você está agarrado ao sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que a gente não pereça. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram... Peraí que minha página virou. Então disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu, qual a sua ocupação, de onde você vem, qual a sua terra e de que povo você é. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Curioso isso, né? Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos parar aqui, rapidinho, para a gente pegar algumas ideias. Quem é Jonas, filho de Amitai? Aquele que é fiel a Deus. Ironicamente, aquele que é fiel a Deus ouve um chamado de Deus e diz o seguinte: levante-se e vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela juízo, que ela vai ser destruída e tal. Naquela época, um profeta sabia que quando Deus apresentava um juízo, e isso é importante para a gente ter em mente hoje, quando Deus se levantava um profeta para pregar um juízo, isso era um sinal de que Deus estava disposto a salvar esse povo. Estranho, Diego. Por que ele não fala de um Deus de amor? Por que ele não prega de um Deus de salvação? Por que ele não prega de um Deus que quer resgatar? Porque a linguagem dos profetas, aos quais recebiam de Deus, era a seguinte: quando ele se levantava para pregar juízo, era um convite para o arrependimento, era um convite para a salvação. E
nesse momento Jonas entende o contexto. Ele fala, Deus está querendo que eu vá pregar a esse povo, pregar juízo a esse povo, porque Deus tem a intenção de salvá-los. E agora lembre lá do israelita saindo e entrando em Gaza. Ou alguém de Gaza entrando em Israel. Eu quero que vocês entendam esse contexto. Porque da mesma forma, imagina o sentimento de Jonas. Peraí, eu vou para aquela cidade para pregar que Deus está disposto a salvá-lo. Aí você vai ler no texto e fala, não, mas Deus está falando que vai destruir. Mas quando Deus fala que vai destruir, quando Deus fala de juízo, ele está se abrindo a possibilidade de salvação. Porque senão a gente não prega. Não precisaria nem pregar. Deus ia falar assim, invade e mata todo mundo. Não é assim? Prega juízo. Quando Deus prega juízo, ele quer salvar. Jonas, então, obedece a Deus. Porque ele fala assim, olha, aí começam as ironias do texto. Levante-se e vá para Nínive. Jonas levanta, mas para ir na direção oposta. Ele se levanta, ele se nega a princípio e se levanta, porque o primeiro passo que a gente dá em direção a Deus é uma negação que a gente faz de nós mesmos. E toda vez que Deus convida você, você precisa dar o primeiro passo de negação, que é o que a gente estava falando ontem ali, né, Ju? É o primeiro passo de negação. Jonas, ele dá o primeiro passo de negação, porque a princípio ele ficaria ali. Só que ele se levanta. Só que ele vai em direção oposta. E o texto fala que ele fugiu de Deus, porque todas as vezes que alguém que é chamado por Deus a fazer algo, a vivenciar uma experiência, nega viver essa experiência, o texto me diz que essa pessoa está negando o próprio Deus, está fugindo diretamente dele. Jonas não estava fugindo de uma missão. Jonas não estava fugindo de uma pregação. Jonas estava fugindo de Deus. E eu não sei você, mas eu fico bastante preocupado com isso. Porque quando eu olho para a minha vida e eu percebo que a minha vida muitas vezes eu fujo, ou eu me nego, ou eu me furto de vivenciar aquilo que Deus me chama a fazer e viver. Esse texto e a história de Jonas me lembra o seguinte, Diego, quando você foge de uma missão que você tem, daquilo que Jesus colocou no seu coração, construiu no seu coração, a grande questão é que você não está negando uma missão, você não está negando uma tarefa, você não está negando um trabalho. Quando é Deus que chama, você está negando o próprio Deus. Por isso que o texto insistentemente fala que Jonas fugiu de Deus, da presença de Deus. Porque quando Deus fala o seguinte, Jonas vai para Nínive, o que nós entendemos? Deus está indo junto. Mas quando ele fala, vai para Nínive pregar, e ele vai para outro lugar, o que está acontecendo? Estou fugindo da presença de Deus? Mas aí eu faço uma pergunta para você, como que eu posso fugir da presença de um Deus onipresente? Hã? Como que fugimos da presença de um Deus que está em todos os lugares? Salmo 139. Para onde fugirá do Senhor? Como que eu posso fugir de Deus? Aqui o texto fala assim, fugiu da presença de Deus. Como que eu posso? Como associar essas duas ideias? Como que o texto me afirma assim, olha, ele está fugindo da presença de Deus, mas como que eu posso fugir da presença de um Deus que é onipresente? Que o Salmo 139 fala assim, para onde fugirei, Senhor? No fundo do mar o Senhor vai estar lá. Como que Jonas podia fugir? Como que eu e você podemos fugir da presença de Deus? Deus está em todo lugar. E aí falam o seguinte, aí uma vez já me argumentaram, pastor, se eu estiver numa balada, Deus é onipresente, Ele está comigo. E esse argumento foi interessante, porque um Deus onipresente realmente está em todo lugar, não está? Mas a questão não é se Deus está em todo lugar. A questão é se eu estou com Ele. E o lugar onde eu estou vai determinar se de fato eu estou com Ele. A grande questão é que não era Deus que estava fugindo da presença de Jonas. Jonas estava fugindo. E aí a grande questão é que a gente não entende que algumas coisas que nós escolhemos viver, alguns caminhos que nós escolhemos seguir, não vai fazer com que Deus perca a sua onipresença. Mas a grande questão é que muitos caminhos que nós escolhemos vai determinar se de fato eu estou com Ele. Nós estamos com Ele. E quando fala que Jonas estava fugindo da presença de Deus, é porque não podemos fugir da presença de um Deus onipresente. Deus está em todos os lugares. Então como que Jonas fez isso?
quando ele se coloca contrário àquilo que Deus chama ele para viver. Então, queridos, eu quero, até com esse jovem que falou comigo, eu falei assim, Deus está na balada. Deus está lá porque Deus está em todos os lugares. A grande questão é que quem está lá, a pergunta que eu faço é, será que está com Deus? Fugir da presença de Deus, mais do que um lugar físico, é um aspecto ideológico, é uma questão de essência, é uma questão de percepção, de conexão. É essa a ideia? Porque Deus pode estar aqui agora. E ele pode não estar conseguindo se conectar a você. Sabia disso? Porque vai depender muito de como você está aí. Como o seu coração está aberto aí. Não importa quem está falando, nem o texto que está sendo falado. Deus ele pode tocar o seu coração. Eu fazia teologia alguns anos atrás. No teológico a gente estuda com pessoas como Wilson Paroski, Siqueira, Pastor Adolfo. Teve aula com esses camaradas aí? Dr. Rodrigo Silva. Só fera. Você senta, é sempre um banho de conhecimento. Aí um dia eu cheguei, terminei o curso, quarta-feira à noite. Tinha terminado os trabalhos. Estava em casa, falei, vou à igreja, a igreja do Universitário, que é uma igreja pequena que tem lá. E aí nesse momento eu falei, estou indo quarta-feira, eu falei, Senhor, olha a minha oração. Senhor, tomara que o Senhor coloque alguém que fale bonito lá. Eu sou um teologando agora, ouço. Eu estou aos pés de Gamaliel. Aí estou indo para a igreja, sentei na igreja. Quem que se levanta? Se levanta uma senhorinha, quase não conseguindo andar. Aí eu olhei e falei assim, Senhor, não acredito. Nesse momento veio assim, cala a boca e escuta. Sério? Veio assim na minha mente. Do nada, cala a boca e escuta. Falei, bom, se não sou eu, é Deus que está falando isso aí comigo. Falei, vou fazer isso. Me debrucei, abri a Bíblia, ela usou um texto simples que a gente conhece, uma aplicação super simples, mas naquele dia, Deus falou tão forte ao meu coração que eu cheguei a emocionar. Com um texto que eu já conhecia, que eu já tinha visto, ela falando o português errado em alguns momentos e até usando expressões que ainda não cabiam no próprio texto de interpretação, e eu quero dizer para ela que a exegese dela não estava tão apurada. Mas quem estava do lado daquela mulher pregando era Deus, era o Espírito Santo. Porque ele chegou ao meu coração. Porque a grande questão é que Deus está aqui, queridos. Mas eu falo para você que você pode sair tão vazio quanto você entrou. Porque Deus está em todos os lugares, mas a questão é se nós estamos com Ele. Se nós estamos abertos para fazer com que Ele impacte a nossa vida. E tire a gente desse caminho de perdição, onde a gente busca seguir na direção oposta. Jonas seguiu. E eu quero chamar a sua atenção que o verbo descer começa a acontecer aqui nesse texto. E Jonas desce para Jope. Depois o texto diz que Jonas desce para o porão do navio. E depois diz que Jonas é lançado e desce ao fundo do mar. E depois ele vai para o fundo do peixe. Você percebe que esse desenho de descida vai acontecendo? Porque o texto ele vai construir. Você lembra quando as pessoas vão para Jerusalém, fala o quê? Que a pessoa está subindo ou descendo? E o povo subiu para Jerusalém, não é assim? Quando Moisés vai falar com Deus, ele vai para onde? Essa dinâmica, não é que Deus só está no monte, não é? Muitas vezes Jerusalém está abaixo, não está nem acima, falando de aspectos de relevo. Mas a questão é o desenho, é a dinâmica que acompanha a mensagem. E o texto, a narrativa do texto de Jonas diz o seguinte: quanto mais Jonas se afastava daquilo que Deus tinha para ele, mais ele descia, mais ele afundava, mais ele descia às profundezas do abismo, como ele vai dizer depois. Jonas vai fugindo de Deus e vai descendo, ele desce a Jope, ele desce ao navio, ele desce ao fundo do mar, ele desce ao fundo do peixe. É um convite para nós lembrarmos o seguinte: quando Deus ele pede para você fazer algo, Deus ele quer te elevar a um nível espiritual que faça com que você olhe para as coisas da vida sob uma perspectiva diferente.
Deus ele precisava transformar o coração de um homem que queria que Nínive fosse destruída. De um homem que pregou para Jeroboão II, um idólatra. E queria a salvação de Israel, mas queria que Nínive fosse destruída. Talvez a gente não entenda muito isso aqui, porque a gente não fica com esse desejo que as pessoas morram. Exceto alguns motoristas. E o cara do gás, né? A gente não entende muito bem essa dinâmica. Mas a grande questão é que Deus ele precisava, e quando fala assim, a salvação de Nínive, eu fico questionando se esse texto de fato fala sobre a salvação de Nínive. Ou se aqui Deus ele primeiro está salvando Jonas. Parece que Deus ele primeiro precisa salvar Jonas. E a realidade é que quando Deus faz um chamado a Jonas para fazer algo extremamente complicado para ele, aí Jonas revela a sua morte espiritual. E ele está morto espiritualmente. Um profeta está morto espiritualmente e agora Deus precisa revelar isso a ele. E ele vai descendo, 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 para que simplesmente tanto Jonas quanto o leitor da carta de Jonas descubra o seguinte: esse homem está perdido. E antes dele ser um pregador, ele precisa ser salvo. E a ironia qual que é? Ele entra no navio. Quem que são as pessoas que estão no navio? São pagãos. Você viu o que eles fizeram quando começou a tempestade? Cada um buscou o seu Deus, e o Deus aí na sua Bíblia deve estar em letra minúscula. Cada um buscou o seu Deus. Eram pagãos, eram idólatras, eram pessoas que não eram do povo de Deus. Eram as pessoas às quais Jonas não ligava. Eram as pessoas às quais Jonas não tinha nenhuma preocupação. E se tratasse ainda de um povo inimigo, queria até que fosse destruído. Mas eu não me preocupo, porque eu sou do povo de Deus. Eu sou feliz e eu sou do povo de Deus. Isso me bate tanto no coração, sabe por quê? Porque quantas vezes eu falo, Senhor, volta logo. Eu já falei para vocês aqui, eu estou com a saudade danada do meu pai. Senhor, volta logo. Só que aí eu saio e vejo muita gente andando aqui, eu falo assim, como que eu posso pedir para que Cristo volte, enquanto eu venho aqui cheiroso, bonito, sento à igreja, e estou aqui esperando Jesus, mas eu não estou falando, a minha vida não é um testemunho vivo. E tem muita gente querendo, e aí o texto de Pedro fala assim, Jesus não retarda a sua vinda, ele é misericordioso, querendo que todos cheguem ao conhecimento. Falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu posso não ter a raiva de Jonas, querendo que os outros morram, mas a partir do momento que eu falo assim, volta logo, porque eu estou bem, eu estou salvo, eu acredito na sua vinda, está tudo certo, mas o outro não sabe. Jesus, ele convida a gente todos os dias para viver uma vida com ele, ao ponto que a nossa vida seja um testemunho vivo, seja uma pregação viva. Não importa se eu estou de blazer, não importa se eu estou aqui com o microfone, não importa que a minha vida seja uma pregação. O dia que eu estiver sentado aí, que minha vida seja uma pregação, quando eu estou aqui, que aqui eu me alimente, para que eu externe esse alimento lá fora. Sem isso, queridos, nós não somos o que Jesus chama a gente a ser. Essa é a realidade. Ah, pastor, eu não gosto muito dessa mensagem, porque dá um trabalho ficar pensando o que a gente tem que fazer. Não é fazer. A grande questão é que Jesus não chama você para fazer, Jesus chama você para ser. E muitas vezes a gente acha assim, eu não gosto daquelas mensagens que falam assim, para a gente ficar feliz porque Jesus nos ama. Essas mensagens que chamam a gente para falar assim, não, eu tenho que entender o contexto da minha casa, da minha vida, da minha família, espiritualmente falando. É a mensagem que chama você para falar o seguinte, é aquela responsabilidade do pai, que tem que levantar mesmo doente todo dia de manhã para trabalhar, para sustentar a esposa, os filhos e tudo mais, porque ele fala, eu os amo, eu preciso fazer isso. É a mãe que acorda à noite para ficar ao lado do filho, mas levanta porque ele precisa dela. E não tem ninguém que fica pregando para eles para fazer isso, tem? Alguém precisa ficar fazendo sermão para eles fazerem isso? Não, eles já entenderam a missão e o compromisso deles. Jesus não chama a gente para fazer nada. Jesus chama a gente para ser. Ele precisava tornar Jonas mais preocupado do que o que Jonas ia fazer. Deus estava preocupado com quem ele era. E o que mais me chama a atenção é que Jonas estava num navio com pagãos aos quais ele não se importava, porque não eram do povo, e que, ironicamente, eles, quando descobrem que é Jonas o causador desse furdunço todo, eles olham e falam, o que nós devemos fazer? E ele fala, me jogue ao mar. E eles falam assim, ao invés disso, eles tentam chegar na terra, porque eles falam, não, eu não quero jogar esse homem no mar. O Jonas que estava ali, que não se importava com eles, agora se depara com homens pagãos, idólatras, que estavam se importando com a vida dele.
E depois eles oram a Deus e falam assim, Senhor, não coloque o sangue desse justo sobre nós. Não, você percebe a inversão que tem na narrativa de Jonas? E no final eles adoram a Deus, oram e fazem votos. E nós muitas vezes falamos assim, somos adventistas. Eu guardo o sábado. Eu sou aquele povo que as pessoas olham e falam, nossa, como vocês saem bonitos no sábado para a igreja. Jonas desceu até o fundo do abismo. Aí você acha que isso tocou o coração de Jonas? Acompanhe aí na sua leitura, por favor. Então Jonas, no ventre do peixe, estou lendo o capítulo 2, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, eu estou sem um relógio aqui, vocês não colocaram, ó, azar de vocês. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei. Eu queria que você lesse para você ver a dinâmica, que interessante do texto. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançou nas profundezas, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra. Veja aqui o descer de novo, tá vendo? Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, eu subi a ti a minha oração no seu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu oferei sacrifícios e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. O que vocês acharam da oração de Jonas? Pode falar comigo. Se vocês quiserem, eu paro de falar no microfone, a gente fala. Ele confessou. O que mais? Se ele confessou, a gente entende que ele se... Será? Deus tinha mandado ele para onde? E ele está falando de estar onde? Para agradecer, adorar e oferecer sacrifício. O templo está onde? Percebe a ironia da oração de Jonas? Ele está dentro do peixe, na profundeza do abismo, reconhece que fugiu, fala que aqueles que adoram ídolos não reconhecem sua misericórdia, mas reconheceu no barco. E ele fala assim, Senhor, será que vou estar no seu templo? Será que vou poder oferecer sacrifícios? Quero estar na sua casa, no seu templo, oferecendo sacrifício? Não foi isso que Deus chamou ele para fazer? Aqui mostra que o coração dele não estava tão arrependido. Mostra que Deus não precisa... O que me chama a atenção é quando fala assim, o que o livro de Jonas está querendo? Salvar Jonas. Não, Diego, está querendo salvar Nínive. Não está. Porque Jonas, sem querer salvar, Deus vai salvando no meio do caminho. Você percebeu? Você percebeu que os caras do barco já se arrependeram? Já fizeram votos a Deus? Mesmo Jonas não pregando para eles? Porque Deus não precisa de Jonas. Deus não precisa de você, de mim. Ele não precisa. Nós precisamos. E aí, nesse processo, Deus está querendo salvar quem? Jonas. Porque Jonas, na barriga do peixe, parece que ele se arrependeu, mas ele está querendo fazer contrário ao que Deus tinha pedido para ele fazer. E aí no capítulo 3 fala que a palavra do Senhor veio a Jonas, que, aliás, o peixe vomitou Jonas na terra, não foi assim? Então veja, Jonas está querendo fugir de Deus e está se afundando, e Deus começa a fazer Jonas subir, e lança-o à terra novamente. E de novo a palavra de Deus vem, só que agora Jonas vai em direção a Nínive. Jonas passa 3 dias pregando, no capítulo 3, arrependimento. E o que acontece com as pessoas? Elas se arrependem. O medo de Jonas está acontecendo. Está se tornando real. As pessoas estão se arrependendo. E um coração arrependido usufrui da misericórdia de Deus. Não importa o que você fez.
Não importa o que jamais você venha a fazer na sua vida, um coração arrependido sempre usufrui da misericórdia de Deus. E essas pessoas se vestem de pano de saco. O rei recebe essa informação e fala assim, vamos fazer um jejum, e todos de pano de saco se arrependem ao pó da terra. Foi o poder do Espírito Santo, não tem outra forma de se arrepender. Sabia disso? O Espírito Santo só atua no povo de Deus. Conversa, interpretação errada do texto. O Espírito Santo atua em corações abertos, independente da sua etnia e da igreja que você frequenta. Eles se arrependem. Qual foi a resposta de Jonas? Olha o verso 10 do capítulo 3. Deus fala assim, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Jonas tinha se convertido? Não. Jonas não tinha se convertido, Jonas ainda estava querendo ir para Jerusalém. Só que quando ele é cuspido, vomitado na terra, ele fala assim, Deus me deu outra oportunidade, então deixa eu ir para Nínive, vai. Aí Deus viu no verso 10 o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Deus conhece os corações? O que vocês acham? Quando Deus falou para Jonas, vai para Nínive e prega, será que Deus sabia que aqueles corações estariam aptos a receber a mensagem? O que vocês acham? E o que me chama a atenção é que esse Deus maravilhoso falou o seguinte, eu sei que eles estão prontos, porque se não fosse assim, eles iam falar assim, cara, desculpa aí, viu, dá trabalho na câmera. Ele ia falar o seguinte, só destrói, ou deixa esse povo perdido para lá. Não é assim que ele falou, Abraão, essa terra toda é sua, dos jebuseus e tudo mais, ainda não, porque eu ainda atuo com eles ainda usufruem da minha misericórdia. Só que Deus sabia do coração dos ninivitas, chamou Jonas e sabia que Jonas precisava ser resgatado de sua mazela, de sua percepção restrita sobre o amor de Deus. E lá vai Jonas. O povo se arrepende. Olha a resposta de Jonas. Ficou feliz, não é assim que a gente fala? Quando uma alma se converte, a gente não fica feliz? Capítulo 1, verso 1, capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável a sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, assentou-se à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do desconforto. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento do leste forte, muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? E você percebeu a conexão de ideias? 2 vezes aparece a expressão Jonas pediu para morrer, certo? E 2 vezes aparece a maneira de Deus falar com Jonas. É razoável, Jonas, a sua ira, a sua raiva? É razoável? Em 2 momentos, só que 2 momentos diferentes. Quais são esses momentos? Um momento, Jonas queria morrer. Senhor, é melhor morrer do que viver. Qual é esse primeiro momento? Porque ele viu que a cidade não tinha sido destruída. Deus tinha perdoado aquelas pessoas. Então, não houve destruição,
Eu quero morrer, Senhor. Aí Deus vem e fala assim, é razoável a sua ira? Segundo momento, Senhor, eu quero morrer. Por quê? Porque a planta foi destruída. Aí vem Deus e fala de novo, é razoável a sua ira? Percebe que essa conexão de ideias é para juntar essas duas histórias e percebermos que Jonas, ele estava irado pela não destruição de um povo e irado do mesmo jeito pela destruição de uma planta. Um porque não destruiu, outro porque destruiu. Deus mostra, Jonas, olha o aspecto ilógico. Você está irado porque eu destruí uma planta que você não fez. E você está irado porque eu não destruí um povo que eu fiz, que eu criei, que eu amo. Será que não haveria misericórdia para um povo que não sabe distinguir a mão esquerda da mão direita? E termina o livro de Jonas assim, com a pergunta aberta. Qual foi a resposta de Jonas? O que aconteceu? Não sei, eu só sei que o Jonas, quando viu que não tinha destruição e quis morrer, ainda sentou, ainda falou, não, vamos ver, né? Vai que eles voltam a pecar e Deus manda fogo do céu. Sentou para ver o que aconteceria à cidade. Olha a esperança de Jonas. Estou com a esperança que ainda vai destruir. Queridos, a mensagem de Jonas me mostra que muitas vezes nós podemos pertencer ao povo de Deus, podemos ser chamados por Deus, mas na nossa correria, no dia a dia, nas coisas da vida, nós podemos desviar os nossos pensamentos e o nosso coração, angustiado em servir-se, pode nos traçar caminhos diferentes. Deus nunca deixa de estar em algum lugar, mas eu, pelas minhas escolhas, posso deixar de estar com Ele. Deus, Ele precisa salvar a mim e a você. Deus precisa que a gente saia dessa letargia que diz que nós somos o povo escolhido. Porque tem muita gente que não sabe discernir a mão direita da esquerda. E eles precisam de um verdadeiro testemunho cristão. Eles precisam de uma verdadeira palavra, de uma orientação correta sobre a palavra de Deus. Ele precisa de pessoas fiéis. Ele precisa que a gente saia desse abismo que nós estamos caminhando dia a dia. Porque Deus quer trazer você para a superfície. Deus quer resgatar você, quer resgatar a mim. A grande questão é como vamos responder. Sabe por que o livro de Jonas termina com uma pergunta sem a resposta dele? Porque, contextualizando a história de Jonas para a minha, a pergunta termina porque não importa a resposta que Jonas deu. Importa a resposta que eu e você vamos dar a essa pergunta final de Deus. O livro de Jonas termina com uma pergunta sem resposta, porque a resposta quem dará sou eu e você. Será que eu serei resgatado do abismo em qual eu me dirijo? Eu estou falando com você. Eu estou falando com você que está sentado aqui hoje. Que provavelmente você está caminhando em direção a um abismo. Provavelmente você sabe, já ouviu e entende um chamado de Deus, de um Deus que te ama, de um Deus que é misericordioso, que pode perdoar Nínive, que tem compaixão, e talvez você olha para você e fala, Senhor, não tem mais jeito. Eu sou indigno, eu tenho maus costumes, eu tenho maus desejos, eu tenho más práticas e hábitos em minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa de Jonas para salvar a sua vida. Deus só precisa que você entenda a misericórdia dele, que se estabeleceu para o povo de Nínive. Para que você, olhando para a sua indignidade, nunca perca a esperança e a motivação de se relacionar com ele. Porque Deus, ele é misericordioso a despeito de quem você é. E nesse momento, quando você entende isso, ele começa a te submergir. Ele começa a te levantar e não importa até onde você desceu. Queridos, não importa até onde você desceu. Se você precisar chegar na barriga de um peixe, e Jesus em Mateus vai falar o seguinte, a minha morte será como a profecia de Jonas, ficarei 3 dias. Sabe o que ele fala do que Jonas viveu? Jonas viveu uma morte. Jonas morreu espiritualmente para que Deus pudesse ressurgir, para que Deus pudesse ressuscitá-lo. E eu sei que você está aqui hoje, e quando Deus tocou meu coração para trazer essa mensagem, é porque Deus precisa ressurgir a sua vida espiritual. Ele precisa ressuscitar a sua vida espiritual. E você está caminhando em direção a Jope, em direção ao fundo do barco, em direção ao fundo do mar, e cada vez você vai se distanciando mais, mas Deus, ele pode chegar lá no fundo, na barriga do peixe, e fazer você ressuscitar, trazer você à margem novamente, trazer você à superfície. Ele não precisa de um profeta, ele não precisa de um pregador, ele precisa que você entenda o amor dele de salvar uma cidade ímpia como a de Nínive.
para que você nunca coloque como desculpa e barreira que o seu comportamento, a sua vida é um empecilho para Deus, para que Ele resgate você e coloque você onde Ele quer que você esteja, que vai garantir e que vai estar sempre na presença dEle. É isso que Ele quer. Por que você vai ficar negando? Por que você vai ficar lutando contra isso? Até que momento você vai... O que vai precisar acontecer? Qual vai ser o peixe da sua vida que vai ser necessário para despertar você para uma coisa? Eu preciso tomar um jeito na minha vida. Eu preciso assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Porque Ele quer salvar você. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Você podia estar em outro lugar. Ele trouxe você hoje por causa disso. Ele precisa resgatar você. Ele precisa tirar você do abismo. Mas só quem vai poder permitir com que isso aconteça é você. A resposta que vai preencher essa pergunta do final do livro é a sua. E aí? O que você vai fazer? Vai permanecer irado pelos contratempos da vida? Vai permanecer irado contra as situações ruins da sua vida? Ou você vai levantar e falar, eu sou um servo de Deus, um filho de Deus? Eu espero que Deus alcance você onde você está. Eu não sei se você já está no fundo da barriga de um peixe, espiritualmente falando. Eu não sei se você já desistiu e falou o seguinte, mas eu espero que você ouça a voz de Deus. E que mesmo que você não tenha se convertido completamente, como Jonas não se converteu completamente na barriga do peixe, que você seja a resposta para completar esse livro de Jonas. Primeiro na sua vida, e depois na vida daqueles que serão impactados pela sua transformação, pela transformação que Deus pode fazer na sua vida, na sua história. Que o Senhor eterno abençoe você. Música? Eu queria orar com você. Podemos orar? Você pode ficar em pé? Bom Deus e Pai, obrigado. O livro de Jonas, Senhor, chama a gente a uma reflexão. Mas mais do que isso, chama a uma resposta. A resposta, Senhor, que vamos dar ao seu apelo. Se nós vamos continuar fugindo, descendo, ou vamos permitir que o Senhor nos jogue à superfície, mesmo que seja para nos vomitar, Senhor. Se vomitar para cima, para fora, para a superfície, faça. Por favor. Ajuda-nos, Senhor, a despertar espiritualmente. Permita que o seu Espírito alcance o nosso coração. Ajuda-nos para que a nossa vida seja realmente relevante. Queremos ser relevante, não queremos ser mais um cristão que passa por essa terra. Queremos impactar o nosso vizinho, a pessoa que trabalha conosco. Queremos impactar a nossa vida, os nossos familiares, através de uma transformação verdadeira. Eu quero entregar a sua igreja, Senhor, em tuas mãos. Para que as pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, elas saiam com reflexões profundas e dispostas a responder a como o livro de Jonas termina. Alcance-as, Senhor, onde elas estiverem. Nos alcance em nossos abismos. Nos resgate, porque um dia, quando estivermos face a face contigo, vamos olhar e falar, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena o Senhor me buscar e eu aceitar o seu chamado. Nos dá paz e nos prepara para as classes que vão acontecer, Pai querido, agora. Que ao recapitularmos a lição, saiamos daqui com essa reflexão de que o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor, que perdoa, que restaura, que renova, para que isso continue motivando a nossa vida a continuar. É a nossa oração. E fazemos juntos como povo, como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.